Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 1º de maio. O dia seguinte a mais uma vitória do Glorioso. São 12 jogos de invencibilidade nesse momento. 10 vitórias, 2 empates. E essa vitória no Clássico diante do Flamengo, claro, teve um sabor especial. Não só por conta de ser o rubro-negro, nosso maior rival, mas por tudo que representa. E é esse o ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo. Parafraseando Bete Carvalho, é tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. E é isso que representa uma vitória da maneira como foi. A emoção de ver a reconstrução da nossa grande paixão, do nosso grande amor. O Botafogo foi jogado na lama. O Botafogo estava num poço sem fundo. Nunca parecia bater assim no limite da vergonha. Nós vimos muita coisa acontecer com o Botafogo. E é por isso que para o botafoguense, uma vitória como nesse domingo, um belo domingo de clássico, representa tanto. No Campeonato Brasileiro são 3 pontos. A ponta da tabela na terceira rodada não determina o que vai acontecer no fim da temporada. Afinal de contas, tem mais 35 jogos pela frente e tem tanto ainda para acontecer nesse ano, não é verdade? Mas vencer o Clássico dessa maneira é muito significativo para a gente, porque representa a reconstrução que a gente está vendo o Botafogo passar. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço e me permita, Bete Carvalho, né, em sua homenagem, esse é o Botafogo que nós merecemos. Esse é o Botafogo que nós desejamos. E por isso, vencer um clássico nessa circunstância, onde o Botafogo soube se comportar apesar dos pesares, apesar das circunstâncias não se deixar abalar, apesar das circunstâncias, mostrar que sim, estávamos ali para sair com a vitória, é sim muito representativo, muito significativo. O Botafogo passou por muita coisa. O botafoguense viu muita coisa. E infelizmente muita coisa que machuca. Machuca a alma do torcedor. Mas ao mesmo tempo, quando a gente alcança um momento de celebração, um momento de emoção, onde o torcedor consegue enxergar muito além de uma vitória num clássico, isso também toca a alma. Ontem no Maracanã, eu sinceramente me emocionei. Não a ponto de chorar, mas me emocionei de olhar para o lado, ver meus irmãos de camisa sorrindo de orelha a orelha, celebrando efusivamente aquilo que a gente via dentro das 4 linhas. Mas a gente transportando isso para além do campo e bola, a gente também tem motivos para celebrar. O Botafogo vai passando por um momento de reconstrução na sua história como nunca aconteceu. E isso naturalmente é muito impactante. O botafoguense vai vendo tudo o que está acontecendo. Não significa dizer que a gente não pode criticar, não deve cobrar. Pelo contrário, a cobrança faz parte do futebol. E você cobra de quem você acredita que pode dar mais. Conforme eu disse num vídeo anterior aqui do canal, e vou sempre repetir essa frase, mas sempre mesmo, esse Botafogo pode mais. E esse Botafogo está mostrando que consegue mais. Em outros tempos, nessa partida contra o Flamengo, da maneira como ela se desenrolou, seria um absurdo a gente ver o Botafogo cedendo o empate? Não, não seria um absurdo. Quantas vezes vimos o Botafogo abrir 2-0 e no fim da partida ceder o empate em 2-2? Quantas vezes vimos o Botafogo abrir 2-0 e tomar a virada numa circunstância de inferioridade numérica? Inúmeras vezes. Vimos isso acontecer inúmeras vezes. Roteiro mais do que batido. Mas esse domingo reservou um outro cenário para o botafoguense. Reservou um cenário de alta celebração. Reservou um cenário de conexão time-torcida. Reservou um cenário de um ponto da virada. É isso que eu considero em relação a essa partida, essa vitória para cima do Flamengo. É um ponto da virada. Se antes a gente podia ficar desconfiado de que essa equipe vai competir no Campeonato Brasileiro, apesar da invencibilidade que já vinha desde o Campeonato Carioca, mais especificamente falando, claro, da Taça Rio em diante, a gente agora tem que olhar para esse time e falar: esse time pode mais. E esse time consegue entregar esse algo a mais. E é tão bonito ver, repito, parafraseando mais uma vez Bete Carvalho, é tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. Todo botafoguense concorda com isso. Se você não torce pro Botafogo, provavelmente você vai estar achando tudo muito exagerado. Pô, mas que parada, hein? Vencer um clássico e tá reagindo dessa maneira. Só que a coisa é muito mais profunda, meu camarada. A coisa é muito mais profunda.
O botafoguense comeu o pão que o diabo amassou. Essa é a grande verdade. Dentre as grandes torcidas do futebol brasileiro, o botafoguense de longe, mas muito de longe, foi o que mais sofreu. Talvez a única torcida que possa se equiparar nesse quesito seja a torcida do Vasco, por conta dos rebaixamentos e da permanência na Série B. Mas ainda assim, nesse período em que o Vasco entrou nesse poço sem fundo também, eles ainda assim conquistaram a Copa do Brasil de 2011. O botafoguense não tem uma alegria como essa desde 1995. E de lá pra cá, tanta coisa aconteceu. E de lá pra cá, rebaixamento aconteceu. O Botafogo foi jogado na lama por quem deveria cuidar, por quem deveria zelar pela instituição. Os dirigentes amadores nos fizeram sofrer temporada após temporada. Sim, com algumas exceções, é verdade. Mas a que custo? A que custo, eu pergunto? Quando a gente montou um time que brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, no ano seguinte, a rabeira da tabela do campeonato, o rebaixamento humilhante para a Série B. E não foi só uma vez, foram 3 vezes. O botafoguense teve que ver a sua grande paixão ser afundada na lama. Essa é a verdade. E por isso, esses momentos representativos, como é a vitória num clássico, você calando a torcida do Flamengo, o time se comportando de forma madura, ciente daquilo que precisa fazer e muito afim de conseguir entregar resultado, isso toca a alma do torcedor botafoguense. A verdade é essa. Isso toca a alma do torcedor botafoguense. É tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. E é muito bonito mesmo, cara. Eu tenho convicção de que o Botafogo, nesse caminho de mudança, vai conquistar aquilo que a gente deseja. E vai se colocar no pelotão capaz de sempre brigar pela taça. É uma transformação, um caminho que não tem volta. Honestamente, todo botafoguense tem que estar muito seguro disso. Por mais que, eventualmente, a gente não concorde com algo que esteja acontecendo, a gente vá fazer as nossas críticas. E não me entenda mal, falar isso daqui, de que o Botafogo tá trilhando um caminho muito maneiro, não apaga as críticas dentro de uma razoabilidade que o Castro e a equipe receberam. Críticas que foram justas, porque esse Botafogo pode mais. Esse Botafogo não tem que passar sufoco contra o Sergipe, classificando na Bacia das Almas. Já pensou o que teria acontecido se a gente fosse eliminado naquela partida, conforme a gente quase foi? De repente a gente não estaria vivendo isso que a gente está vivendo agora. Então sim, críticas dentro de uma razoabilidade foram justas. A equipe não estava apresentando aquilo que ela podia, porque esse Botafogo pode apresentar o nível de jogo que a gente viu ontem. A comissão técnica não estava conseguindo desenvolver da melhor maneira aquilo que estava pretendendo, porque sim, essa comissão técnica pode entregar mais. Esse Botafogo pode mais. A gente tem que abraçar essa frase e empurrar isso, essa ideia adiante. Nós não precisamos nos contentar com pouco. Esse Botafogo tá no passado. O Botafogo que pode entregar uma partida como entregou ontem. Um Botafogo que vai se transformando no extracampo. Um Botafogo que contrata vários executivos qualificados. Um Botafogo que fecha o maior patrocínio master da sua história. Um Botafogo que troca o gramado do estádio Newton Santos pro que tem de mais moderno em grama sintética. Um Botafogo que faz vários shows agora no estádio, agenda vários shows, tornando o equipamento rentável. Esse Botafogo pode mais, gente. Esse Botafogo 100% pode mais. E a gente vai em busca desse algo a mais. E precisamos sempre mirar esse algo a mais. Porque as equipes que miram esse algo a mais conquistam aquilo que é o grande desejo, as taças. Então vamos por mais, gente. Vamos por mais. Foi representativo, foi significativo vencer a equipe do Flamengo da maneira como foi no Maracanã. Em tese hostil, mas que virou um verdadeiro palco de teatro para atuação de gala, tanto da torcida quanto da equipe. Essa é a grande verdade. Teatro, teatro, torcida de teatro. Mas isso só do lado de lá. Do lado de cá, a algazarra, a balbúrdia, o barulho e a felicidade por ver a transformação que está acontecendo na nossa grande paixão. Prazer, meu nome é Botafogo. Fogão, tô muito feliz com a vitória, claro. Na hora do almoço vou estar aqui pra gente poder trocar uma ideia, resenhar e continuar falando de Botafogo, porque quando a gente vive uma fase como essa,
É bom demais, meus amigos. É bom demais. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Vamos em frente, porque na quinta-feira, amigo, já tem outra batalha. Copa Sul-Americana, LDU, Estádio Newton Santos. Estarei presente, meu ingresso já está garantido. E o seu? Fui!